Bem-vindos ao canal Matema Sampa, questão 40 da prova do Enseja 2017, Ensino Fundamental, segunda aplicação. A questão diz o seguinte: a Torre de Hanoi é um jogo de madeira com uma base de 3 pinos e certa quantidade de discos com diâmetros diferentes e com furos no centro, conforme mostra a figura. A ideia do jogo é utilizar o menor número possível de movimentos para levar todas as peças de um pino para o outro predeterminado. Para isso, a jogada, todos os discos devem estar no mesmo pino. Para iniciar a jogada, todos os discos devem estar no mesmo pino. E as regras que devem ser seguidas são: um disco deve ser movimentado de cada vez. Um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. O quadro mostra a relação entre o número de discos, N, e o número mínimo de movimentos para levá-los ao pino predeterminado. Então temos aqui uma figura com os 3 pinos e vários discos no primeiro pino, pino da esquerda. E na direita temos uma tabela com os seguintes dizeres: número de disco, tabela da esquerda, coluna da esquerda, e número mínimo de movimentos, coluna da direita. Então, um disco, um movimento; 2 discos, 3 movimentos; 3 discos, 7 movimentos; 4 discos, 15 movimentos, e assim por diante. Durante uma aula de matemática, na qual o jogo é apresentado, o professor pede a seus alunos que escrevam a expressão algébrica que represente corretamente o número mínimo de movimentos para levar N discos a um pino predeterminado, com N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E obtém da turma as seguintes respostas: 1, 2 elevado a N menos 1. 2 elevado a N, 2N menos 1. 3, 2 elevado a N menos 1. 4, 2 que multiplica, entre parênteses, N menos 1. Qual das respostas apresentadas pela turma atende ao pedido do professor? Alternativa A, B, C, D, respectivamente 1, 2, 3 ou 4. Então nós temos aí um probleminha de padrão, né? Um padrão aí deve ser respeitado, que você tem que observar qual é a expressão ou determinar qual é a expressão que atende este padrão. Um exercício não muito complicado, mas que exige uma certa atenção, observar detalhes. E você também tem uma condição de resolvê-lo substituindo diretamente as informações N, que são os números de discos, nas alternativas fornecidas. Então, a gente tem que praticar esse tipo de exercício para obter a experiência e fazer cada vez com maior velocidade e com maior eficiência. Aqui nós temos a relação seguinte, ó. Um disco, mínimo de movimento 1. 2 discos, mínimo de movimento 3. Então, o que acontece? Se esse é o nosso N, aqui eu tenho N e aqui o mesmo movimento. Aqui eu tenho 2 e 3, aqui eu tenho 3 e 7. Bom, aqui aumentou 1, aqui aumentou 4, ou diminuiu uma quantidade. Então, fica difícil de você, no começo, perceber isso. Mas, a partir do momento que você começa a praticar, você desenvolve. No caso de uma prova, se você não tem praticado, mas você tem as possibilidades, você pode substituir, que é o que eu recomendaria nesse caso, se você não tem ainda a experiência de fazer exercícios desse tipo, de perceber o padrão e generalizar, né? Se a pessoa te perguntar, e o 10º termo? Qual seria se tivesse 10 discos? Ou que nem aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, né? Então, a gente vai começar substituindo. Alternativa 1 aqui, o 1 diz o seguinte, ó, que seria 2 elevado a N menos 1. O que seria isso, então? 2 elevado a N. Ó. O N é a quantidade de discos, os números de discos. Nesse caso aqui, ó, 2 elevado a N. Quanto que vale o nosso primeiro N? 1.
menos 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 menos 1, 1. Atendeu o movimento. Se nós tivermos aqui 2 elevado a 2 dígitos, 2 elevado a 2, menos 1. Lembrando que nesta expressão numérica, que agora só tem números, né? Aqui expressão algébrica tinha letras, por isso tem o nome de algébrico. Nós temos aqui uma potência e uma subtração. Então, a prioridade é a potência. 2 elevado à segunda é 2 vezes 2, que dá 4, menos 1, 3. Está atendendo, por enquanto. Vamos ver, 2 elevado a 3, menos 1. 2 a terceira é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 1. Ou seja, 8 menos 1 resulta 7. Também atendeu. E 2 à quarta, menos 1. Opa, aqui, menos 1. Feiura total esse aqui. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso vai ser 16 menos 1. 16 menos 1, aqui, vai dar 15. Atendeu também. Ou seja, o item 1 já resolveu o problema. Isso é um probleminha tranquilo, que a própria resposta das alternativas te favorece. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.